Oi, se você não me conhece, eu sou a Jana, eu moro aqui em Orlando, nos Estados Unidos, e eu recentemente consegui o meu Green Card através do visto EB2NIW. Hoje eu vou responder a segunda leva de dúvidas sobre o meu processo de visto e do Green Card que vocês enviaram lá pelo meu Instagram, ou pelos directs, ou aqui nos comentários do YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque vai ter mais. E me segue no Instagram para acompanhar um pouco mais da minha vida aqui nos Estados Unidos e quem sabe a sua dúvida não aparece aqui num outro vídeo de perguntas ou até mesmo como um tema de vídeo. Já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Se você perdeu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e também aqui nos cards para você poder ir lá e conferir. Não importa muito a ordem, então você pode deixar aberto aí e depois ir lá ver o restante das perguntas. Se você me perguntou alguma coisa e eu te mandei esse vídeo, não se ofenda. Eu só quero facilitar a minha vida e a sua, porque aqui eu tô respondendo de uma forma detalhada e objetiva e a gente pode continuar a nossa conversa depois que você ver aqui a resposta da sua pergunta, tá? Lembrando que eu não sou advogada, não presto consultoria para visto e tudo que eu falo aqui é só baseada na minha experiência, no que aconteceu durante o meu processo, coisas que eu quero contar para vocês, como se a gente estivesse conversando, né, como amigos. Então nada que você deve levar a ferro e fogo ou pegar como verdade para o seu processo, tá? Quanto custou o meu processo, incluindo o Green Card? Por incrível que pareça, por mais que no vídeo que eu conto a minha história, que é o vídeo mais assistido sobre o meu Green Card, sobre o meu processo de visto, tenha lá todos os custos, as pessoas me perguntam isso. Então, eu vou dizer para vocês irem lá e assistirem esse vídeo, porque tem lá todos os custos detalhados e o somatório de quanto eu gastei para tirar esse visto e se foi para o casal, se foi individual, tá? Então vão lá e assistam. Vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar um card aqui com o link direto. Se você só veio procurar essa informação, vai lá, tá? No box de pergunta me perguntaram exatamente, assim, especificamente, qual o valor total para esse visto EB2, quanto tempo vale e se não conseguir job. E por EB2 eu acho que a pessoa aqui quis dizer EB2NW, porque eu acho que tem EB2 que você precisa ter uma proposta de emprego para poder fazer e no NW é que você não precisa, com certeza. O valor do EB2 separado, tipo do formulário do EB2 e do trabalho para fazer um EB2 separado, eu não sei nem se existe. Eu não sei se algum advogado cobra assim, para fazer o processo do visto é isso e depois para você fazer o Green Card é isso. O que eu paguei que tá lá no vídeo é para fazer tudo. Então eu não sei quanto custa separadamente, tá? Se essa é a pergunta, eu não sei. Sorry. E aí, sobre a validade. Depois de aprovado, pelo que eu sei, o EB2NW não tem uma validade. Você não precisa, pelo menos você não precisa renovar ele, como eu sei que é o caso do L1, por exemplo. Depois de um ano, você tem que renovar. Porque também você logo dá entrada, você tem a possibilidade de dar entrada no Green Card. O Green Card que eu recebi tem a validade de 10 anos. Eu sei que alguns pedidos de Green Card, quando eles têm alguma dúvida sobre o seu processo, acho que isso acontece mais com casos de Green Card por casamento, mas, né, existe. De você receber um Green Card, acho que com validade de 2 anos apenas, e aí depois você volta lá e eles talvez te dão o de 10 anos. No meu caso, eu já recebi direto o Green Card de 10 anos, e aí depois de 5 anos, se não me engano, eu teria a possibilidade, se eu quiser, de aplicar para a cidadania. E aí a última pergunta é se não conseguir job. Então, para o EB2NW, você não precisa conseguir proposta de trabalho. E se você não conseguir um emprego, não sei, igual no Brasil, se você não conseguir job, você se vira como você puder, tem que ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Mas se você está se aplicando como um profissional super qualificado, imagino que você vai conseguir trabalhar com alguma coisa, né? Então, acho que não deve ter essa preocupação. Outra pergunta que sempre me fazem e me fizeram também no box é: o seu mestrado é lato sensu ou stricto sensu? Para quem não sabe, lato sensu é quando você faz só uma pós-graduação e stricto sensu é quando você faz realmente o mestrado. Eu acho que rolou dúvida sobre isso porque eu falei que eu fiz um MBA, né? É que no Brasil vários MBAs são lato sensu. O COPEAD da UFRJ, que é onde eu estudei, ele tem os dois tipos. Então, o lato sensu eles chamam de MBA executivo.
e é um curso pago, e no final você apresenta um projeto, é um pouco diferente. O stricto sensu, eles chamam de Full-Time MBA, que é um programa de 2 anos, que você se interna, entra numa caverna lá no Copiade e só sai depois de 2 anos. Você basicamente mora lá, você não pode trabalhar se você quiser receber bolsa do governo. Aliás, eu nem sei como é que tá isso agora, se ainda recebe bolsa. Mas enfim, os horários das aulas são bem puxados, principalmente no primeiro ano. Então eu entrei nessa caverna e eu só saí de lá realmente com a minha produção acadêmica pronta. Mas o formato das aulas desse programa era um formato de MBA, apesar dessa produção acadêmica no final. As aulas, a gente teve estudo de caso, a gente teve... Até consultoria eu prestei enquanto eu estava dentro do mestrado, sabe? Então era bem interessante. Recomendo novamente Copiade para todos, mudou minha vida, como vocês sabem, né? Vamos a outra pergunta aqui do box de perguntas lá. Após a autorização de trabalho, você pode trabalhar para qualquer empresa? E aí eu vou aproveitar e responder uma outra pergunta também, que é, durante o processo, teve que trabalhar na área? Isso foi questionado na entrevista? Quando sai a autorização de trabalho, sim, você pode trabalhar para qualquer empresa. Porém, quando foi a hora da minha entrevista, eles quiseram saber todas as empresas que eu trabalhei e os cargos que eu ocupei nessas empresas. Durante esse tempo que eu fiquei esperando, né, coisas que não estavam no meu currículo já, eu fui questionada sobre isso e eu tive que descrever as minhas atividades, as minhas posições e tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia estava relacionado à minha área, que é a área de marketing. Então, eu não sei se eu tivesse respondido diferente, se isso faria com que eles não me dessem o green card por qualquer motivo. Eu já ouvi dizer que isso pode ser uma questão que podem implicar, né, digamos assim, no momento da sua entrevista. Podem dizer, por exemplo, você aplicou aqui como uma profissional de marketing e estava trabalhando num consultório médico, sei lá. Provavelmente por isso não me questionaram sobre os meus empregos. Se não fosse o caso, se eu tivesse trabalhado fora da minha área, talvez pudessem ter me questionado mais sobre isso, mas eu não sei dizer se teriam negado o green card baseado nisso. O meu conselho seria que você procurasse sempre trabalhar na sua área, e não é tão difícil você trabalhar na sua área, já que você é um profissional qualificado. Precisa ter job offer, uma oferta de emprego, ou estar empregado para o green card? Eu nunca vi isso para o green card, tá? Quando você precisa de uma oferta de emprego, é para você tirar o visto, que depois você pode fazer o pedido do green card se o visto for aprovado. Então, dependendo do visto, sim, você precisa de uma oferta de emprego. Mas quando você está lá fazendo a entrevista do green card, quando eles estão avaliando o seu green card, eu não vejo por que, se você já tem o visto aprovado, que foi o meu caso. Então ninguém questionou nada sobre isso. Ei, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like agora. É de graça, não cai o dedo, viu? E vai ser muito bom pra mim, eu agradeço. Essa daqui não é exatamente sobre o meu processo, mas é uma fofoquinha assim de imigração. Eu vou ler porque eu sei que vocês gostam, tá? Estão falando da Raymond Woodward, que é um escritório de advogados de imigração, e eles prestam consultoria para esses negócios também, de quem vai fazer o EB2. Estão falando da Raymond em vários canais. Você ouviu alguma coisa deles? Eu ouvi o que todo mundo ouviu, ou até menos, porque eu não pesquisei muito sobre o assunto. Eu vou comentar algumas coisas sobre isso, não exatamente sobre essa fofoca toda aí, porque Deus me livre falar mal, né, de alguém em um vídeo meu, principalmente de alguém que está ligado a advogados, porque o processo ele vem, né, e não demora. A principal coisa que eu quero dizer é que não existe fórmula mágica, não existe escritório mágico, não existe consultoria mágica que vai te dar uma aprovação de visto certeira ou um green card, tá? Então, se vocês tirarem isso do caminho, fica muito mais fácil escolher o profissional que vai cuidar do seu caso. Faz a sua pesquisa, o Google tá aí para isso. Se tiver dúvida, não contrata. E eu acho engraçado que, sabe o que muitas pessoas comentam quando eu falo qual é o contato do meu advogado? Ele já estava na minha lista. Ou seja, essa pessoa realmente está pesquisando, porque ela chegou num escritório competente sem precisar apenas
de uma indicação de um youtuber ou do amigo ou, sabe, da propaganda que estão fazendo não sei aonde. Por outro lado, nessa história eu acho que a gente tem que ver também que prego que se destaca leva martelada. Se tem um escritório que está ficando muito famoso por fazer um determinado tipo de visto, é claro que vai surgir gente falando mal. Claro que vão pegar o caso que deu errado e vão falar mal e vão dizer que tem problema. A gente não sabe, você tem que procurar informação por você mesmo. Esse escritório que tá no meio dessa fofoca toda aí. Se você estava cogitando fazer com ele, se tudo se adequava para você e agora você está em dúvida por causa dessa fofoca, vai procurar saber por você as informações. E se você já fez, já tá com eles, cria um plano B se realmente tiver algum problema, mas não entra nesse desespero, porque tem gente que cria um frenesi desnecessário. Às vezes não é intencional que a pessoa faz isso, a pessoa só quer realmente tirar aquele negócio da solução mágica da cabeça dos outros e usa uma notícia ruim, alguma coisa assim, para fazer esse alerta, para meio que salvar as pessoas de uma coisa que ela acha que é ruim. Na verdade, o que é ruim é acreditar na solução mágica. E quando se trata de imigração também, sempre tem os alarmistas que vão falar: meu Deus, esse visto não vai mais ser aprovado. Os brasileiros vão ser negados. Cria um clima que eu acho que é ruim. Você deve fazer o seu, torcer pelo melhor, se preparar para o pior, principalmente em caso de imigração. Na minha humilde opinião, os oficiais da USCIS, eles estão cagando para um escritório em específico, no sentido que não vai ficar mais difícil por causa de um escritório que possivelmente tenha feito qualquer coisa de errado. Porque a avaliação deles já é extremamente criteriosa, gente. Eles não vão ficar mais ligados. Eles sempre foram ligados. É claro que algumas coisas podem passar despercebidas, mas se não existir uma decisão superior que diga para eles: agora o procedimento mudou, não vai ser por causa de o erro de um que vão prejudicar a todos ou fazer alguma coisa diferente intencionalmente, sabe? Eles são muito criteriosos, não vai mudar. Eles vão avaliar o caso, é difícil. Também não desmereçam a conquista das pessoas, porque não é porque o meu visto de fulano foi aprovado que é uma festa. Se eu tô aqui é porque eu mereci mesmo, que avaliaram o meu caso, eu não fiz nada de errado, tá tudo lá como eles pediram. Eu tenho certeza que para muita gente trabalhadora como eu, comprovar tudo foi muito difícil, estudar e trabalhar tudo que a gente estudou foi muito difícil, para ficar agora o povo vindo falar que EB2 é festa. Não, sai pra lá. Respirar para responder a próxima pergunta, porque eu fiquei estressada. Me estressei sozinha aqui. Meu inglês é intermediário e meu marido não fala nada. Será que é melhor levar intérprete? Imagina que a pessoa aqui tá falando da entrevista pro Green Card, que eu falei que você pode levar um intérprete. Então, se você tá inseguro sobre isso, sim, se eles dizem que pode levar um intérprete, eu não acredito que você levar um intérprete vai atrapalhar em nada a sua entrevista. Só vai ajudar. Se você não quiser usar a pessoa, você pode explicar: olha, trouxe um intérprete porque o meu inglês não é tão bom e pode ser que eu não entenda algumas coisas. Então, essa pessoa vai entrar e aí ela não precisa nem falar. Ela fala se for necessário, se você tiver uma dúvida. Então, acho que sim, você tem a possibilidade de levar um intérprete, leve. Eu faria de tudo para ficar menos nervosa nesse momento, tudo que eu pudesse. Inglês para mim não era uma questão, mas se fosse, com certeza, eu teria levado um intérprete. O que você precisou comprovar? Eu imagino que isso seja sobre o EB2, sobre o visto em si, o que é que eu precisei comprovar. Eu falei, no vídeo da minha trajetória, do meu processo, tudo que eu precisei comprovar para o meu pleito imigratório. Então, volta nesse vídeo e assiste, porque lá tem bem detalhado tudo que eu precisei comprovar, mas basicamente foi a minha experiência e a minha formação. Eu comprovei com diplomas, com cartas de recomendação, como você se qualificou para o visto. Alguma dica? Acho que o que mais ajudou no meu caso foi o fato de eu ter o mestrado, stricto sensu, como as pessoas sempre perguntam. Então, o fato de eu ter esse mestrado. Então, a minha dica seria: faça mestrado. Se você está se preparando para tirar o visto, faça o mestrado. Ou venha fazer o mestrado aqui nos Estados Unidos, porque isso pode te abrir muitas portas
E eu não tô falando da minha cabeça, eu já vi acontecer. O que é mais importante? Experiência ou formação? No meu caso, foi a formação. Mas também, se eu não tivesse experiência, não adiantava de nada. Então, acho que tem que ter as duas coisas, mas foca quando você for escolher a formação em escolher um grau mais avançado, um curso mais completo, alguma coisa assim, porque eu acho que isso ajuda mais. Ainda sobre o business plan. Isso aqui é alguém que já me perguntou sobre o business plan, Deus sabe onde, e tá perguntando essa pergunta. Foi você mesmo quem elaborou? Não entendi, essa pessoa não viu meu vídeo ou tá duvidando que fui eu que fiz. Fui eu que fiz, gente, meu business plan, fui eu sim. O advogado me mandou um modelo, eu vi que era basicamente a mesma coisa de um business plan normal, apenas adequando ao interlocutor, que é uma pessoa leiga que está querendo saber como você vai contribuir para o país como pessoa. Eu coloquei, dicas sobre o que eu fiz no meu business plan lá no vídeo sobre o business plan, Então vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ir ver isso. Mas business plan, qualquer profissional, bom profissional da área de administração e marketing, sabe fazer. A diferença que vai fazer sempre é a orientação do advogado para adicionar detalhes que podem ajudar mais no pleito. Ideia de empresas. Que tipo de empresas para o plano de negócios? A empresa, gente, depende da sua experiência profissional, depende do que você está apto a fazer para que você seja essencial para essa empresa. Não existe fórmula mágica. Eu não vou chegar aqui e não vou falar para vocês, olha, se abrir isso, você vai se dar bem com o EB2NIW. Eu não faço consultoria sobre isso. Eu faço como profissional de marketing e administração, como eu já falei, faço e sei fazer business plan, mas eu não faço consultoria para qual negócio a pessoa vai abrir, não faço consultoria para visto. Se eu fosse fazer, eu teria que avaliar o seu currículo e eu teria que ter os conhecimentos de um advogado para saber quais áreas o país tem interesse, como funciona os vistos para determinar profissão, como têm sido os casos para determinar profissão, e eu não tenho essa experiência, eu não presto esse serviço porque eu não quero ter essa responsabilidade. Se o seu advogado falar que você precisa de um plano de negócios, a escolha desse negócio é muito importante. Então, não caiam nessa. Se alguém estiver prometendo por aí, olha, eu vou arrumar para você um negócio aqui que vai dar certo e você vai ser aprovado. Leia o seu currículo, pesquise o Google. Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Pesquise, no mínimo, tenha uma ideia bruta, porque tudo isso pode ser lapidado. Você pode ter uma ideia bruta do que você está apto a fazer, que você poderia comprovar. Vem com umas 4 ideias para o seu advogado, fala com ele, ele vai dizer, olha, realmente para profissionais da sua área, eu já vi casos assim serem aprovados, acho que você tem chance, ou então acho que o seu processo faz mais sentido dessa ou dessa maneira, com esse ou esse negócio, e depois você parte para fazer o business plan. Seu processo teve RFE, que é o pedido por mais provas. Qual o principal questionamento? O meu processo não teve RFE, ele já foi aprovado direto, porém eu tive amigos que tiveram RFE e no caso deles pediram a carta de um especialista na área. Então essa carta é diferente das cartas de recomendação e existem empresas, que oferecem esse tipo de carta. É diferente você pedir para uma pessoa que você já conhece. Fiquem ligados nisso aí, procurem com seu advogado saber qual seria o profissional aconselhado para escrever essa carta do especialista. Por que a USCIS confunde os endereços e não enviam as cartas? Essa pergunta foi minha amiga que mandou, ela estava brincando, mas eu coloquei aqui porque eu quero fazer um alerta para vocês. Eu não conheço ninguém que nunca teve problema com as cartas da USCIS, seja porque não recebeu todas ou não recebeu nenhuma, ou teve alguma que eles ficam tentando enviar e dizem que não conseguem entregar, sendo que já entregaram outras, sempre tem algum problema. Então a dica que eu dou é para vocês ficarem ligados no aplicativo, no site da USCIS, acompanha seu processo, se precisar liga para lá, ver qual é a última atualização do processo,
porque as cartas realmente podem não chegar ou nem serem enviadas ou eles trocarem endereço. É muito confuso isso, é uma coisa que tem acontecido bastante ultimamente. Quando sai o meu green card? Essa também foi um amigo meu agora que mandou. Amigo, se dependesse de mim amanhã, eu tenho 4 amigos aqui que estavam comigo desde o início nesse processo de pedido de green card e tudo mais. E são pessoas muito merecedoras, então quero que vocês agora enviem vibrações positivas para que essas pessoas consigam logo. E vocês também, quero que vocês consigam logo tudo que vocês têm de sonho aqui nos Estados Unidos, tá? Quantas cartas de recomendação você enviou? Se eu me lembro bem, foram 5 cartas de recomendação. Fora as cartas de intenção, de empresas que tinham intenção de contratar a minha, né, que é um pouco diferente. Essa carta de intenção é um pouco mais simples, mas as cartas de recomendação foram, acho que 5, e elas foram bem detalhadas. Minhas cartas eram muito grandes, mas não eram também cartas de várias folhas não, tá, gente? Muito grandes no sentido de que não eram só 3 linhas, era uma coisa bem explicada. De quem foram as cartas? As cartas foram de pessoas que eu trabalhei e de professores do meu mestrado, todas pessoas com alto grau de formação. Acho que só uma só tinha mestrado, todas as outras já com doutorado, pós-doutorado, e todas também que já trabalharam com empresas ou para empresas grandes, de marcas reconhecidas internacionalmente. Realmente gente muito boa que eu coloquei para me recomendar. Mas isso não é uma regra, tá? Eu não sei se tem que ser sempre assim essas pessoas. Eu sei que tem que ser pessoas que têm algum renome, algum destaque nessa área que você está dizendo que você é especialista. Mas não é uma regra que tipo, tem que ter doutorado, sabe? Foi só o que calhou de acontecer comigo. Ficou alguma dúvida? Me deixa aqui nos comentários que quem sabe eu não faço a parte 3 desse vídeo. Se você sempre assiste meus vídeos e não se inscreveu ainda, chegou a hora, já passou da hora de você fazer isso e me ajudar a levar este super conteúdo de qualidade para mais pessoas. E é claro, se você quiser, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, lá a gente fica mais próximo. Eu apareço sem maquiagem, com os filtros bem doidos, é muito bom. É ótimo, tá? Até o próximo vídeo.